Graça e paz. Vocês estão bem? Eu queria dizer para vocês hoje que Deus viu, Deus escutou, Deus conheceu cada um de vocês e Deus se moveu em direção de vocês hoje. Hoje eu sinto da parte de Deus que Deus vinha ao encontro daqueles que se sentiam esquecidos, ou atravessando um deserto, ou achando que acabou. Hoje Deus veio ao teu encontro. Hoje Deus veio ao teu encontro para te colocar de pé de novo, para falar ao teu coração e te dar um novo destino. Porque Deus não desiste de nós, mesmo quando a gente desiste da gente mesmo, Ele não desiste de nós. Amém? Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Êxodo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. A partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que da sarça que ardia no fogo, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, verei essa grande maravilha. Por que essa sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, essa é a tua palavra. E a tua palavra é verdade. A tua palavra realmente sara. A tua palavra é eterna. A tua palavra cura. E nós cremos que a tua palavra vai ser verdade na nossa vida hoje. Cuida do nosso coração. Nos retira do deserto, Senhor. Nos chama pelo nome. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Moisés é uma história que antes dele nascer é uma história grandiosa, né? Que através de um milagre, de uma ação pela fé, ele é salvo. Havia um edito do faraó que falava que todas as crianças deveriam ser mortas, mas Deus preservou a vida de Moisés. E não preservou a vida de Moisés escondido num cômodo de casa, mas Deus esconde Moisés na boca do leão. E isso é tremendo. Para quem não sabe a história, a mãe de Moisés faz um cesto e coloca ele num rio. E esse rio chega nos pés da filha de Faraó. E por ela ele é adotado. Moisés é salvo dentro da boca do leão. O leão que era para devorá-lo é o leão que paga a sua própria mãe para alimentá-lo. Deus é um Deus tremendo na vida de Moisés. Lembrando sempre as palavras aqui do pastor que fala: quando Deus quer fazer uma coisa, Ele traz uma criança, né? Então na vida de Moisés, o próprio faraó tinha esse entendimento que quando Deus queria fazer algo, Ele trazia uma criança. E para tentar impedir isso, antes mesmo de Moisés nascer, houve uma tentativa de acabar com a história. Só que Deus é acima de todas as coisas. Ele é mais poderoso. Ele é mais sábio. Ele é mais forte. E Moisés é escondido na boca do leão. E Moisés cresce nesse lugar. Estudando, tendo toda a sabedoria do melhor lugar do mundo para aprender. Moisés foi preservado, foi criado
no lugar que a gente poderia falar com todos os privilégios. Só que teve um porém. E na vida da gente, às vezes acontece um porém. Às vezes a gente imagina que a vida da gente é só começar bem e ir subindo até o final, não é? A gente pensa assim. A gente vê na internet assim, que você era lá em cima e só subindo. Moisés sabia que Deus queria fazer algo através dele. Só que Moisés cometeu um erro que muitos de nós também comete. Querer fazer a vontade de Deus com a força do seu próprio braço. Conta que a história que um dia, quando ele tinha completado 40 anos, ele sai para ver os seus irmãos, porque ele sabia de onde ele era. E vendo um egípcio oprimindo um dos seus irmãos, ele mata o egípcio. E ele esconde o egípcio na areia. Às vezes a gente é assim, né? A gente começa bem, mas no meio do caminho a gente mata o egípcio. A gente faz a vontade de Deus conforme a nossa vontade. E aí deixa de ser a vontade de Deus. E aí a vida de Moisés tem um eclipse. A vida de Moisés tem 40 anos de deserto. Porque a palavra conta que Moisés olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. Ele mata o egípcio e esconde na areia. No outro dia, 2 hebreus estão brigando. E ele chega falando: irmãos, o que vocês estão fazendo? Para com isso. E um deles fala: você vai também me matar como você fez com o egípcio ontem? Ou alguns dias atrás? Ontem foi da minha parte, tá, gente? E Moisés se atemoriza e Moisés foge. E Moisés se afasta completamente do centro da vontade de Deus. E às vezes a gente é assim. A gente tenta esconder o egípcio na areia. Mas esconder as coisas na areia é uma beleza, né? Qualquer vento que vem, mostra o que está debaixo. E quando mostra o que está debaixo, a gente faz o quê? Em vez de assumir, eu fiz isso mesmo, a gente faz o quê? A gente foge. A gente tenta se esconder. E existe algum lugar que a gente pode se esconder da presença de Deus? Não, mas a gente tenta. Desde o início, a gente não muda as estratégias. A gente se escondeu lá no jardim. A gente tenta se esconder no deserto. A gente vai indo, tenta afastar de Deus. Fiz a minha vontade, deu ruim. Em vez de assumir a responsabilidade, o que eu faço? Eu fujo. E a história de Moisés é essa. Quando a gente sabe toda a história, é outra coisa, né? Mas se a gente pegasse a história de Moisés agora, a gente queria ser como Moisés? Moisés seria um grande exemplo? Ou a gente iria olhar para Moisés depois de 40 anos lá como pastor, cuidando de ovelha? A gente ia falar para Moisés que Moisés deu certo? Eu, por muito tempo, eu fui um dos melhores alunos da minha sala, curso de educação física. E quando eu terminei, eu tinha um propósito. E esse propósito não era o que Deus queria para mim na época. Mas o curso de educação física só servia para aquilo. Então, nunca mais utilizei aquilo. E eu tinha muita vergonha de encontrar meus amigos que eu fazia na faculdade. Porque eles esperavam algo de mim. E eu não correspondia àquilo.
E eu acho que Moisés tinha esse mesmo sentimento. Imagina os amigos de Moisés naquela situação. Moisés era, lá em Atos fala, poderoso em obras e em conhecimento. Grande. E agora cuidando de ovelha. Lá no deserto. Acabou para Moisés. Você viu Moisés? Comigo aconteceu algo parecido. Eu me vi depois de um tempo. Era difícil eu falar para meus amigos que eu estava catando morador de rua. Catando os irmãos perdidos na rua. Eu, de certa forma, me sentia um pouco envergonhado disso. Porque parecia que Deus tinha perdido o controle. E às vezes a gente olha para a nossa vida, quando a gente passa por um deserto, e às vezes a gente é conduzido por Deus ao deserto, e algumas vezes nós mesmos nos colocamos nessa situação. Mas eu me sentia envergonhado. Eu me sentia entristecido. Eu não queria falar para ninguém que eu estava lá. E eu acho que muitas vezes era essa sensação de Moisés. Assim, acabou. Eu sabia que Deus queria fazer alguma coisa para salvar o meu povo, mas na hora onde que eu parei, olha o que eu fiz. Eu estraguei tudo. E aí o que Moisés faz? Faz com que cada um de nós acabou tudo, deixa para lá, Deus, o Senhor vai ter que escolher outra pessoa, vou viver minha vida. E passa um dia, passa outro dia, eu caso, eu tenho filho, eu vou viver na minha vida. E passam-se 40 anos. Moisés fala, deve pensar consigo mesmo, acabou, né? Porque assim é com a gente, né? Quando a gente tem algum sonho, a gente fala assim, Deus ia fazer isso para mim, mas passa um ano, passa 2, passa 3, e ainda se você pisa na jaca, aí que você desiste, né? Porque aqui muitas vezes nos ambientes onde deveria ter mais graça, tem o maior julgamento. Então se você errou, se você pecou, dependendo do teu pecado já era, nunca mais para você. Não é assim? Ainda bem que Deus não é assim, né? E aqui a história conta que um dia Moisés estava andando, vivendo a vida dele, cuidando de ovelha. De repente ele vê uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E às vezes a gente pensa nesse negócio como se fosse uma coisa assim, né? Né? Sobrenatural, né? A sarça pegando fogo. Mas era algo que era comum. O que não era comum é que ela não acabava. Ela pegava fogo, e pegava fogo, e pegava fogo, e pegava fogo. E é tão interessante que Moisés fica olhando e esperando. Você, mas o que está acontecendo? Que ele não para. Você, que maravilha que é essa? Vou lá ver. E às vezes a gente fica esperando que Deus vai aparecer aqui, sabe? Não, vai parar tudo e Deus vai falar comigo, Deus vai abrir o céu. Mas às vezes Deus quer falar com você no teu cotidiano, revestido do sobrenatural. Haviam muitas sarças que pegavam fogo, mas Moisés estava atento. E é isso que nós precisamos ter. No nosso cotidiano, nós temos que estar atentos para ver se aquilo que a gente considera normal não tem a presença de Deus. Não está revestido de Deus. Não está acontecendo algo que está se repetindo e parece que aquele negócio te chama atenção, mas você nunca para ver. Não, é só uma sarça. Eu quero falar para você. Pare e preste atenção.
E você vai vendo que nessa história, essa sarça é Deus chamando Moisés o tempo todo. Deus é que vai ao encontro de Moisés. Primeiro ele atrai. E quando Moisés está chegando, é que o anjo do Senhor é o próprio Deus mesmo. Ele fala: Moisés, Moisés. Quando a gente vai conversar com alguém que a gente não conhece, o que a gente faz? A gente pergunta o quê? Como é o seu nome, né? Então o pastor foi conversar com a Keila lá no fundo, né, Keila? Eu sou o Keila. Como que é o seu nome? Eu sou o Miguel, né? E assim a gente começa uma conversa com quem a gente não conhece. Se você vai ver no texto ali para frente, que à medida que essa conversa desenrola, Deus não pergunta o nome de Moisés. Pergunta assim: Moisés, Moisés. Mas Deus fala: eu sou o Deus dos teus pais. Deus conhecia Moisés, mas Moisés não conhecia Deus. Mas isso não foi impedimento. E talvez você fale assim: mas eu não entendo muito, eu cheguei aqui, não sei nem o que está acontecendo, não sei nem por que eu estou aqui. A sarça ardeu e você foi ver o que estava acontecendo. E quando você estava distraído, Deus te achou. E o texto conta que quando Moisés escuta essa voz, ele fala: eis-me aqui. Passa pela nossa disposição em responder. É o passo humano que o pastor falou. Deus te chama, qual é a sua resposta? E às vezes Deus está te chamando de muitas formas. Você já entendeu, mas você acha que já acabou. Mas Ele está te esperando para que você fale: eis-me aqui. Eis-me aqui. E Deus continua falando aqui através dessa palavra, né? E Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o solo que está é terra santa. Dessa vez Deus ensina. O texto aqui desse texto de Êxodo aqui é impressionante como Deus faz uma receita de bolo. Deus fala: vai ser assim, vai ser assado, é desse jeito, não é do outro. E aqui está falando, Deus está ensinando a Moisés a se aproximar dele como convém. Moisés tenta chegar perto demais e Deus fala: opa, fica aí, porque entre você e eu existe uma separação. Eu sou santo, e ninguém que possa me ver a minha face permanecerá vivo. E outra coisa que Deus fala: tira a sandália dos teus pés. Então o que Deus está querendo falar conosco, quando Ele te chamar, que você precisa entender que Ele é distinto de nós. Nosso Deus não é um Papai Noel. Deus é o nosso Pai, como nós cantamos, é o Pai nosso, mas Ele está no céu. Ele é diferente, Ele é de uma outra natureza. Ele deve ter respeitado com uma reverência diferente. E aqui no caso de Moisés, ele tinha que se despir os pés, as sandálias. Mas cada um de nós tem que despir o próprio coração para entrar na presença do Deus vivo. E pode ser o seu egípcio que está até hoje enterrado lá, que está te impedindo. E você vai ter que falar assim: Deus, é isso daqui. É essa sandália que eu tenho que tirar. É esse sentimento, é esse pensamento, é essa forma de achar que as coisas são. Eu me confundi, achar que o Senhor é pai, igual o meu pai da terra foi. Mas o Senhor é um pai de uma natureza distinta, que ama com amor perfeito. O lugar é santo, não é porque aquela localidade é santa,
É santo porque a presença de Deus estava naquele lugar. E quando nós somos chamados para trazer o reino, é fazer todo lugar onde nós estivermos um lugar de santidade. Porque a presença de Deus deveria nos acompanhar em todo lugar que a gente está. Mas muitas vezes não é assim. Porque a gente acha que aqui na igreja, que é o solo santo. Mas o solo santo que Deus quer habitar o teu coração. Ele não quer ter um lugar físico. Ele quer ter um lugar em você, em mim. Ele quer habitar em nós. E aí Deus se apresenta: eu sou o Deus dos teus pais, Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeram olhar para Deus. E disse: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para trazê-los uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Deus se move por propósito. Entende? Deus é um Deus que escuta o nosso clamor. Mas é um Deus que se move por propósito. E a resposta do clamor do povo de Deus no Egito se chama Moisés. E às vezes Deus precisa chamar o seu nome para responder um clamor de um povo. E você está escondido, achando que acabou. Mas às vezes tem um clamor que Deus precisa chamar o seu nome como resposta. Não foi para Jacó, não foi para Abraão, não foi nem para Arão. Arão foi meio de, né? Não foi nem para Arão, foi Moisés. E eu queria falar para vocês que Deus fala. E não só fala com alguns, fala com cada um de nós. E não é porque Deus é onipotente, que Ele sabe o nome de todo mundo, não. Ele tem um plano para cada um de nós. E às vezes a gente não reage. Às vezes a gente não fala: eis-me aqui. Mas tem um povo que clama. Moisés tinha no seu coração a dor pelo povo hebreu no Egito. Mas ele errou. E 40 anos, talvez, o plano foi atrasado porque ele tentou fazer as coisas do jeito dele. Mas Deus não desistiu. Moisés desistiu. Mas Deus não desistiu. Qual o clamor que está no teu coração, que lá atrás você acreditava que Deus te chamou para fazer? E às vezes a gente fala assim: chamou para fazer, é para fazer na igreja. Também, gente. Mas às vezes é um sonho, um trabalho, um lugar, uma pessoa que você deveria cuidar. Ou às vezes é um povo, um país, um povo não alcançado, que clama. E muitas vezes não sabe nem por que está clamando, só sabe que dói. Sente falta de algo que ele não consegue entender. E talvez você possa ser a resposta de Deus para alguém. E se Deus hoje falar o teu coração, fale: eis-me aqui. E a gente vê nesse texto aqui que é uma coisa muito interessante. Que por enquanto está naquele negócio sobrenatural. Deus falando e não sei o quê. E Moisés falou assim: nossa, Deus veio. E agora não vai sobrar egípcio, não vai sobrar pirâmide em cima de pirâmide. Porque Deus chegou no lugar. Aí Deus fala assim: porque quem vai a Faraó é você, Moisés. Opa! Aí não.
Aí não, Deus. E às vezes a gente é assim, né? A gente ora por algo, a gente quer que algo aconteça, a gente é algo que move as nossas entranhas, que dói, que a gente fica incomodado, que a gente quer que alguém faça alguma coisa. E Deus fala, é você. É você que vai. E aí Moisés, no versículo 11, pergunta o que todo mundo deveria se perguntar, né? Ou nessa situação, fala assim: então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu, Deus? O Senhor errou a pessoa aí, ó. O Wi-Fi entrou no lugar errado aí, porque não sou eu, não. Não sou eu, não, Deus. E a resposta de Deus é assim: eu serei contigo. Eu estarei com você. Deus não falou assim: não, Moisés, que isso, Moisés? Você é o cara, Moisés. Você foi treinado no Egito, Moisés. Pô, você está há 40 anos aí, ó, no deserto cuidando de ovelhas. Você é o cara, você é treinado nas duas coisas. Treinado para ser o melhor do Egito, treinado para o melhor do deserto, está pronto. Mas o que Deus fala para Moisés? Não é você, sou eu. Deus fala assim: eu serei com você. Eu estarei com você. E às vezes a gente olha assim, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa. E eu tive essa impressão, e esse texto aqui a Ana sabe, né? É um texto muito difícil para mim, é um texto que eu gosto muito desse texto, eu nunca tinha reparado. Que dá a impressão, eu sempre tive a impressão que Deus estava falando assim: vai, Moisés, vai, que eu estou aqui olhando, igual a gente fala para o filho da gente, assim, ó, tá lá, vai lá pegar água. Ah, mas eu tenho medo. Aí você acende a luz assim, pode ir que eu estou te olhando. Mas com Deus não era assim. E com Deus nunca é assim. Ele nunca para e fica te olhando. Pode ir. Eu serei com você. Eu estarei com você. Estou junto. Vamos junto. Eu estou te mandando para ir, mas você não vai sozinho. Mas estamos juntos. Deus não erra, gente. Moisés achou que Deus tinha errado. Ele até tenta mais para frente, fala, manda outra pessoa. Ou às vezes a gente fala assim: você errou o tempo, né, Deus? 40 anos atrás seria melhor, né? Eu estava lá, ó, no lobby do Egito, no Senado. Era só dar uma conversadinha ali com o meu avô, dava uma conversada ali, você dava uma apertada nele, mas mudava a história, não precisava de praga nem nada, mas estava ali. Eu tinha posição, eu tinha força. Agora eu tenho 80 anos. Você errou o tempo. Mas Deus não erra. E às vezes a gente fica pensando assim: ah, Deus, já foi o tempo, né? Agora eu tô velho. Ah, agora eu casei. Não, Deus, eu tô fazendo faculdade agora. Depois que eu terminar de fazer faculdade, ah, não, Deus, eu abri mais um lugar, mais uma empresa. A gente é assim. Mas a palavra fala que se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureça o coração. Então no dia que o Deus falar com você, não é para amanhã, é para hoje. É hoje. Ah, Deus, mas a tarefa é grande demais. Eu sei, por isso que eu estou junto. Se fosse para mandar sozinho, não precisava, né? A gente não precisa de Deus a gente sempre vai precisar de Deus
para fazer a obra de Deus. Quando a gente acha que a gente é o bom, o cara, a gente mata egípcio. A gente atrasa Deus. E talvez Moisés teve que esperar 40 anos para entender que ele não era o cara, igual ele achava que era. Às vezes a gente acha que a gente perdeu. Às vezes a gente acha que a gente caiu. Mas às vezes a gente cai na graça de Deus e não sabe. Deus está livrando a gente da gente mesmo. Mas Deus, eu não estou entendendo nada. Não é para você entender. É para você obedecer. É para você aprender a lidar com o processo. Deus quer usar a sua vida. Mas é preciso que você saiba quem você é nele. E quem você é sem ele. Nada. Sem Deus nós não somos nada. Nada, 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 nada. E sem ele nada podemos fazer. Parece que a gente está tentando fazer coisa e a gente faz isso, faz aquilo outro. Assim, gente, mas parece que tem um negócio meio esquisito aqui. Você tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, né? Assim, mas não vai. Pergunta, Deus, não acertar? Acertar aqui ainda? Porque às vezes a gente andou com Deus na segunda-feira, no domingo, mas estão perguntando onde Deus está. Deixa Deus lá atrás. E depois de Moisés perguntar quem sou eu, ele pergunta quem é Deus? E é doido, né? E ele fala assim: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, eles me perguntarem: qual o seu nome? Que lhes direi? Né? Ele fala assim: Moisés. Né? E às vezes a gente empurra para o outro, né? Ah, não, porque na hora que os outros perguntar lá, eu te conheço, Deus. Mas na hora que eu for lá, eles vão falar para mim assim: ó, o Deus que te apareceu lá está aqui, mas eu não sei bem quem que é, não. Eles vão perguntar, precisa de uma confirmação maior, né? E aí Deus responde. Eu achei tão interessante nessa música, com tanto nome de Deus, né? E aqui eu ia falar sobre isso, né? Interessante, né? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E disse-lhe mais: assim dirá aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Eu sou. E esse nome é um nome tremendo. É um nome tremendo porque nem consegue entender muito bem o que é. Porque Deus é assim. Eu e você, nunca a gente vai entender Deus por completo. A gente vai entender uma porção que nos é revelado, mas tudo nunca. E esse nome aqui nos indica: eu sou o que sou. É que ele sempre foi. Ninguém criou Deus. É uma coisa muito maluca. Já pensou? Deus não tem data de início. E Deus não tem data de validade. Deus é. E Deus não muda. E Deus não precisa de ninguém. É isso que significa: eu sou o que sou. E é igual é na música. Para aquele que está sofrendo, eu sou o Deus que cura. Para quem está em batalha, eu sou o Deus, Jeová de Sebaô, o Senhor dos Exércitos. Eu sou. E hoje, o eu sou é o Deus que se revelou através de Jesus e disse: eu sou a porta. E às vezes a gente acha que a porta é só para falar que a porta é estreita. Não é assim?
Quando a gente ouve a palavra, eu sou a porta, é para falar, o caminho é estreito, irmão. Caminho em santidade. E é verdade, mas a porta é uma oportunidade. Uma oportunidade tua de entrada no reino. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta, fala assim, ó, vem cá, é a tua chance. Venha por mim, entra por esse caminho. Eu estou te dando uma oportunidade. Eu sou. O eu sou. Que revelação. Moisés morreu sem entender ela tudo. E nós vamos morrer sem entender ela tudo. Mesmo Moisés falando como Deus face a face, ele não conseguiu entender tudo. Eu acho umas coisas muito interessantes que a Bíblia vai se repetindo, né? Então assim, Moisés esconde o rosto. Eu me lembro de Pedro lá na frente, quando vê Jesus, afasta-te de mim porque eu sou pecador. E aí você vê outra coisa que é interessante também, Isaías, quando vê Deus, fala, ai de mim. E a história vai se repetindo, várias coisas, sabe? Na minha vida vai se repetir, na tua também. Toda a palavra é inspirada, então a gente tem que pegar a Bíblia e ler e entender. Moisés precisava ser curado, voltando para onde? No Egito. A cura do coração de Moisés é lá no Egito. Não era na Síria, não era no, sei lá, onde outro lugar. Era no Egito. Paulo saiu fugido de Jerusalém, mas ele teve que voltar na onde? Jerusalém. Elias andou 40 dias falando, querendo a morte, mas teve que voltar para onde? Para o mesmo lugar. Jonas, que achou que podia fugir, foi parar na onde? O nosso ponto de dor, muitas vezes, é o nosso ponto de cura. E às vezes a gente está sofrendo numa situação porque a gente está evitando aquilo. Eu não quero voltar para o Egito, eu não quero ir naquele lugar, eu não quero falar com aquela pessoa, eu não quero voltar naquela igreja, eu não quero estar naquela mesma posição de ser julgado de novo. Eu não quero. Eu não quero acreditar na palavra de um líder de novo. Eu não quero. Mas Deus, para te curar, Ele precisa levar você para o Egito. Qual lugar que você não quer ir? Qual situação que você fala assim, aqui não, Deus. Tudo menos isso. Aqui não, Deus. Eu não quero confiar de novo. Eu não quero. Mas Deus não vai desistir de você até completar tudo. E aquela situação que você passou sozinho lá atrás, você não está mais sozinho. O eu sou está com você. E Ele vai ser aquilo que você precisar na situação. E a gente vai entender uma coisa muito interessante. No versículo 4, tem uma coisa que eu achei muito louca, que eu nunca tinha prestado atenção nesse texto. Que fala assim, respondeu Moisés. Deus já está falando que ia colocar as palavras na boca dele, fazendo coisas. Deus falando tudo. Esse texto depois leiam para você ver. Deus está falando para Moisés, ó, vai ser assim. Você vai falar com os líderes, e os líderes vão acreditar em você. Você vai falar com o faraó, eles não vão acreditar em você, né? Não vão deixar o povo ir. O povo vai te dar recursos para quando você sair. Deus explica tudo. Tudo. Mas a preocupação de Moisés não são os egípcios. Tem aqui falando assim, ó Deus, mas o Egito é uma nação muito poderosa, é a nação mais poderosa que tem. Tem exército, Senhor. O povo é de guerra lá. O povo tem ciência, o povo tem sabedoria.
Qual que é a preocupação de Moisés o tempo todo? Mas eles não crerão em mim quando eu falar com eles. Eles não vão acreditar. E quando eu falar com eles, vão me perguntar quem que é o Deus que falou. Vamos voltar só uma página aqui, ó. Uma página aqui, para você ver. Peraí. O versículo 14. Que eu te falei lá que Moisés matou o egípcio. E no outro dia, 2 hebreus falaram para ele assim. O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. A voz lá de trás ainda estava aqui no coração de Moisés. Lá de trás. Ele não estava preocupado com o faraó. Ele estava preocupado com o seu próprio povo. Aquela voz falando assim: ei, quem você está achando que você é? Quem você está pensando que você é? Que Deus falou que você é nada? Lá atrás, 40 anos depois, a voz ainda estava no coração de Moisés. E eu queria falar para você, que voz que está falando no teu coração hoje? A voz de quem? A voz de quem está te impedindo de sair do deserto? A gente pode escutar muitas coisas, mas a gente deve dar atenção somente para a voz de Deus. Porque falar, até papagaio fala. Ter razão é outra coisa. E às vezes a gente dá razão para papagaio, para gente que fala bobagem. Mas o que Deus falou com você? Às vezes lá atrás, alguém falou para você: para com isso. Isso não vai dar em nada. Para com isso, ministério pastoral. Você vai passar fome. Para com isso. Eu não quero que você faça isso. Não, abrir uma empresa? Vamos ficar com a lojinha pequenininha mesmo. Loja grande para quê? Loja bonita para quê? Vamos gravar CD? Não, para que isso? Cantar na louverdinha da igreja mesmo. Não precisa fazer lembrancinha, não. Lembrancinha para quê? Isso é bobeira, gastar dinheiro à toa. Não é assim? Muita gente fala bobagem. E não são as vozes dos egípcios que nos ferem, são as vozes daqueles que estão perto. São as vozes daqueles que estão perto. Os de dentro de casa. Aqueles que nos deveriam nos amar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Se você lembra de alguém, você lembra de alguma palavra que te feriu, que te desanimou, que te machucou, que você vê que ainda só de eu falar dói. Você escuta, foi lá atrás, mas a voz está aqui no coração. Deus, Senhor, o grande eu sou está aqui hoje. Nós te pedimos ao Espírito Santo que o Senhor recolha as palavras agora dos nossos corações. Todas as palavras de maldição, todas as palavras que nos destruíram sonhos, destruíram os teus propósitos. Senhor Deus, que em nome de Jesus, que os seus anjos venham aqui, limpando o coração, tocando ouvidos agora, em nome de Jesus.
Que o Senhor repreenda toda palavra maldita, toda destruição de sonhos, todo aborto ministerial, todo sentimento que o Senhor não ama, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor retire essas palavras. Nós te repreendemos, Satanás. Você não tem autoridade sobre essas vidas, porque essas vidas são do Senhor Jesus. O Senhor conhece elas pelo nome. E o Senhor hoje vai dar um novo propósito, um novo destino nessas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, e que se alguma dessas palavras os feriram, ajude hoje a perdoar. Senhor, que haja liberação de perdão hoje, Senhor. Senhor, que ninguém fique preso em situações, mas que cada um de nós perdoe, Senhor. Não porque as pessoas que nos feriram merecem, Senhor, nosso perdão, mas porque, Senhor, o Senhor nos mandou e o Senhor é Senhor das nossas vidas. Então hoje nós decidimos estarmos livres, sem sandálias do Egito, sem histórias antigas. Nós queremos algo novo, vinho novo e odre novo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, Deus quer algo novo para nós. Para encerrar, Deus fala com Moisés quando ele fala assim: eles não acreditarão em mim. Deus dá sinais a Moisés. Ele pergunta para Moisés: Moisés, o que você está na mão? Ele fala: uma vara, um pedaço de madeira. E Deus fala para Moisés: joga no chão. E aquilo vira uma serpente. E a serpente corre atrás de Moisés, e Moisés temeu. O cajado, a vara, né, no caso que era o cajado, é o sinal da autoridade. Toda vez que Deus quer te dar uma autoridade, algo para você fazer, que você lança fora e não assume ela se volta contra você. Algo que era para você assumir, alguém que não é uma autoridade legítima, assume e te persegue, porque você não tomou posição. Ou nunca aconteceu isso na sua vida? Algo que você sabia que era para fazer e você não fez, e outra pessoa que não era para estar lá fez e te perseguiu. Mas Deus hoje fala para você: pega ela pela cauda. E é muito doido, né? Você já viu quem tem filho pequeno, né? Animal, essas coisas. Ninguém vê uma naja lá e fala assim, ó, pega pela cauda da naja. Não é assim, né? Você pega por onde? Pela cabeça. Deus está falando que Ele tem todo o poder. E você vai segurar em qualquer lugar. E aquilo vai voltar a ser um cajado de novo na tua vida. Toma posição. Se Deus quis te dar uma posição de autoridade, assuma essa posição. Que Deus precisa de pessoas que tragam o reino. Deus precisa de diretores que temam o seu nome. Deus precisa de prefeitos que temam o seu nome. Deus precisa de vereadores. Deus precisa de presidentes que temam o seu nome. Mas aí a gente fala, não, isso aqui não é para mim. A gente lança fora. E aquela autoridade que era para ser nossa, se volta contra nós. E o segundo sinal que Deus deu para Moisés, fala, coloca a mão no seu coração. Tira. E a mão dele ficou leprosa.
Deus é capaz de fazer o impossível. Porque a lepra era uma doença incurável. Então não importa se a tua ferida é incurável. Se você acha que a sua vida é sem solução, bote a mão no teu coração e mostre para Deus. Mostre para Ele. Ainda que seja branco como a neve, totalmente perdido. Se você mostrar para Deus e colocar a mão no seu coração de novo, ela vai estar limpinha, novinha em folha. Porque Deus faz novo todas as coisas. Amém? Eu quero que você não tenha medo de começar de novo. Tentar de novo. Fazer de novo. Que você não tema homens, mas que você ame a Deus e obedeça a Deus. Porque hoje você escutou Deus. Deus quis falar com você mesmo. E Ele quer ser na sua vida.